Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho aí sobre a nossa taxa Selic e o último aumento anunciado na última semana sobre essa taxa, anunciada aí pelo Banco Central. Essa taxa aí que é bem importante para a nossa economia e também para os nossos investimentos. Então nós vamos conversar um pouquinho aí sobre as consequências desse aumento, sobre o que é a Selic, para vocês que não conhecem, e associar um pouquinho a esse aumento, associar essa taxa sobre o nosso mundo, no mundo dos investimentos, do mundo do mercado financeiro. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fique comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bom, como nós comentamos ao longo desse nosso encontro aqui, nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa taxa Selic, uma das taxas mais importantes da nossa economia como um todo, certo? Literalmente uma das mais importantes e essenciais da nossa economia, do mercado brasileiro e muito utilizada no mundo dos investimentos. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre o último aumento anunciado lá no dia 7 de maio pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária do Brasil, que é um órgão do Banco Central. Vamos conversar um pouquinho sobre esse aumento, sobre as consequências, sobre o que é a Selic, o que ela significa, o que ela representa para a nossa economia e para o mundo dos investimentos como um todo. Bem, como nós comentamos, lá no dia 7 de maio, o Copom, que é um órgão do Banco Central, ele anunciou mais uma taxa, mais um aumento, aliás, na nossa taxa Selic, e essa taxa ela vem aumentando desde 2022, certo? E a nossa taxa Selic, ela chegou num patamar de 14,75% ao ano, então um dos maiores patamares, um dos maiores registros nessa nossa taxa nos últimos 20 anos, só para você ter noção. Então a Selic, ela está chegando em patamares históricos, ela está chegando em patamares bem altos desde agosto de 2006, para você ter noção que ela não chega, que ela não atinge esse patamar. Então hoje nós temos uma Selic a quase 15% ao ano, então como nós comentamos, é algo bem raro que existiu ou vem existindo na nossa economia. E só para você ter noção, como nós acabamos de mencionar, nos últimos 20 anos, em quase 20 anos, a Selic ela não atinge esse patamar de quase 15% ao ano. E como nós comentamos, a Selic ela é uma taxa bem importante para a nossa economia. Muitos especialistas, muitos estudiosos chamam a Selic de taxa mãe da nossa economia, porque ela basicamente vai balizar todas as outras taxas de juros da nossa economia. Então a Selic ela vai balizar as taxas de financiamento, as taxas de crédito, as taxas de empréstimo oferecidas por bancos, as taxas de juros cobradas por cartões de crédito. Então todas essas taxas de juros elas são balizadas, elas são ali criadas, elas são estipuladas com base na Selic. Então, por conta dessa importância que a taxa Selic tem na nossa economia, ela é chamada de taxa mãe da nossa economia. Então aí, em um cenário com a Selic alta, que é o nosso cenário atual, as taxas de financiamento, as taxas de crédito para você tomar um financiamento, tomar um crédito em um banco, as taxas de empréstimo para você fazer um empréstimo no seu banco, as taxas de juros do cartão de crédito, quando você tem ali uma dívida, todas essas taxas e outras taxas menores e menos importantes, digamos assim, todas essas taxas em um cenário de Selic mais alta, essas taxas também vão acompanhar esse aumento. Então, em um cenário de Selic alta, para você fazer um financiamento, para você fazer um empréstimo, para você pagar uma dívida de cartão de crédito, tudo isso fica bem mais caro para o consumidor final. Então aí muito por conta dessa característica, por conta de a Selic ter essa alta importância, essa alta relevância para a nossa economia, para o nosso consumo, para o mercado consumidor como um todo, a Selic ela é utilizada como uma ferramenta do Banco Central para controlar a nossa inflação. Então aí em cenários com a inflação mais alta, quando o consumo ele está muito alto e consequentemente a inflação de uma economia ela também está muito alta, então fica muito caro para você consumir, para você comprar, para você se utilizar de serviços. Em um cenário de inflação alta, o governo, por meio do Banco Central, ele tende a aumentar a taxa Selic, porque seguindo essa linha de raciocínio, com a Selic mais alta, vai ficar mais caro de você tomar empréstimo, vai ficar mais caro de você usar o cartão. Então, em um cenário de Selic mais alta, fica mais caro para você consumir de fato, e aí com um consumo mais alto, com o preço do consumo mais alto, muitas pessoas vão parar, vão frear os seus gastos. Então, em um cenário com Selic alta, o objetivo desse movimento, dessa ferramenta, é exatamente conter a nossa inflação. Então aí fazendo uma associação e um resumo de tudo isso que nós conversamos até aqui sobre Selic, sobre Banco Central, sobre economia, sobre inflação. Então em um cenário, supondo um cenário de inflação mais elevada, de consumo mais elevado, o Banco Central vai ali acionar, vai se utilizar da ferramenta
taxa Selic. Então ele vai aumentar a Selic com a Selic mais alta. O consumo ele vai ser freado, ele vai ser barrado, porque como nós comentamos, uma Selic mais alta vai ficar mais caro para você fazer empréstimo, vai ficar mais caro de você dever no cartão de crédito. Então, com uma Selic mais alta, o consumo ele é freado, ele é barrado. Com o consumo freado, a inflação também tende a cair. Então, tudo isso é um ciclo. Então, por conta dessa característica que nós dizemos que a Selic é uma taxa bem importante e ela é uma ferramenta do Banco Central para o controle da inflação. Então, esse ponto de inflação alta, e é claro que existem outros motivos, outros cenários, outros contextos que fazem com que a nossa Selic atual esteja bem alta, esteja quase na casa dos 15%, mas esse ponto da inflação também mais elevada é um principal motivo, é uma principal explicação do porquê que o Banco Central, porquê que o governo vem aumentando tanto e sucessivamente a taxa Selic. É para justamente tentar tentar frear um pouquinho o consumo, para consequentemente também frear um pouco a nossa inflação. Então, a nossa Selic hoje ela está alta, ela está na casa dos 14,75% ao ano, porque a nossa inflação também está alta. Então, essa é a analogia, esse é o conhecimento, o pensamento que você deve ter na sua mente para você associar e para você entender a taxa Selic. A taxa Selic é essa taxa mãe da nossa economia, é a taxa básica de juros da nossa economia, como uma denominação, uma definição para essa taxa, a taxa Selic é a taxa básica de juros da nossa economia e ela serve como uma ferramenta do Banco Central por meio ali do Copom, uma ferramenta para barrar, para frear e para controlar a nossa inflação e o consumo do brasileiro como um todo. E aí associando a taxa Selic aos nossos investimentos, com a Selic mais alta, a classe de investimentos como um todo que também tende a se beneficiar com essa alta é a nossa renda fixa. Então, investimentos aí atrelados à Selic, como um Tesouro Direto Selic, é um investimento que tende a ganhar bastante com a alta da Selic, porque uma Selic mais alta faz com que esses investimentos rendam mais para o investidor. Investimentos também atrelados aí ao CDI, que é uma outra taxa também bem importante da nossa economia, e para você que não conhece, o CDI ele é uma taxa que acompanha a nossa taxa Selic, então se a Selic subir, o CDI também vai subir, se a Selic cair, o CDI também vai cair. E o CDI, por definição, ele vai render ali 0,10 ponto percentual abaixo da Selic, certo? Então, atualmente, a nossa Selic está ali na casa dos 14,75% ao ano, enquanto o nosso CDI está na casa dos 14,65% ao ano. Então, investimentos de renda fixa atrelados à Selic e ao CDI são investimentos que ganham, que tendem a se beneficiar com o aumento na nossa taxa Selic. Por outro lado, investimentos de renda variável, como por exemplo as ações, que são pedaços de empresas negociadas em bolsa de valores, tendem a não se beneficiar, aliás, com o aumento da taxa básica de juros, porque com o aumento dos juros fica mais caro para as empresas tomarem empréstimos, fazerem financiamentos e aí, consequentemente, investirem mais dinheiro nas suas operações. Então, com a taxa de juros mais altas, nós podemos dizer que o crescimento, a expansão, o financiamento, a entrada de dinheiro nas empresas, ela também diminui. Então, uma Selic mais alta, ela é um pouco desgastante, ela é um pouco negativa, digamos assim, para investimentos de renda variável como um todo, em especial as ações. Então esse é o jogo, esse é a relação que você tem que fazer com a taxa Selic e a nossa economia, o nosso consumo, e também associar isso aos nossos investimentos. Então você vê que tudo se conecta, tudo faz sentido, tudo que se relaciona ali à economia, a investimento, a taxa Selic, a taxa básica de juros, tudo se relaciona, certo? Então tudo está presente no nosso dia a dia e nos nossos investimentos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo aí bem objetivo para falar sobre taxa Selic, sobre o que é a Selic, como ela funciona, como ela atua na nossa economia e também relacionar essa taxa aos nossos investimentos, certo? Então sempre que você vê que a Selic subiu, que a Selic caiu, que a Selic se manteve no mesmo patamar, isso vai influenciar a nossa economia, o nosso consumo no dia a dia e também vai influenciar os nossos investimentos, e é bem importante que você tenha noção dessa relação de se a Selic subir, o que vai acontecer com os meus investimentos, com o meu consumo, se a Selic cair também, o que vai acontecer. Então é muito importante que você tenha esse entendimento dessa relação, desse ciclo economia e mercado financeiro. Então, no mais, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós conversamos, tudo que nós abordamos ao longo desse nosso encontro de hoje. E, novamente, peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço só você deixar um like nesse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!